senhor fala política social, estou pensando que o senhor daqui a pouco pode estar aliado ao governo federal. O senhor está que é a bandeira principal do governo Lula. Estou brincando porque o senhor sempre diz que tem uma relação republicana com Lula, com Alckmin, vice, que ocupou tanto tempo aqui o Palácio dos Bandeirantes. Queria ouvir do senhor qual é a oposição que o senhor está fazendo ao governo Lula. Quando o senhor olha e pensa, sou oposição, qual é o ponto principal da oposição? Eu entendo que, veja, a oposição não é uma oposição barulhenta. Eu vou ter uma atitude republicana. Eu estou preocupado em mostrar caminhos para o Brasil. Muitas vezes a gente vai fazer uma crítica sobre algum caminho que está sendo tomado. A gente percebe o seguinte, o investidor está assustado, o investidor está em compasso de espera, o investidor está segurando, está pisando no freio, ele está... a ordem nas empresas, em muitas delas, é fazer caixa. Por quê? Porque está faltando um caminho. E a gente quer mostrar que precisa de um caminho. A gente precisa de uma direção. Eu quero que o Brasil dê certo, independente do governante. Então, se a gente escolhe o melhor caminho, a gente vai ver o nosso país dando certo. É importante que o Brasil dê certo para que São Paulo dê certo também. Então, eu não torço para o governo dar errado. Agora, entendo que o caminho que está sendo tomado é um caminho ruim. Nós vamos manter uma relação republicana, porque muitas políticas públicas, principalmente no campo da educação, da segurança e da saúde, são compartilhadas. A gestão do SUS é tripartite. A gente precisa de um alinhamento com o governo federal. Entendo que se nós estivermos alinhados, a gente pode fazer muito mais no campo da habitação, a gente pode ser muito mais efetivo no campo da segurança. Então, o alinhamento, a conversa, o diálogo é fundamental. Mas isso não significa alinhamento político, alinhamento de ideia. E a gente vai sempre mostrar até aquilo que, na nossa opinião, está dando errado, para que dê certo, para que haja uma correção de rumo, para que o pragmatismo venha. Porque eu vejo um governo que está ainda muito capturado com as questões ideológicas. Ideologia e aritmética não se misturam. Um governo que está muito focado na questão da ideologia, ele vai acabar esquecendo a aritmética e aí ele vai se frustrar, a gente vai ter problema. O senhor acha que o Bolsonaro se perdeu um pouco nessa ideologia, por isso que perdeu o governo? Eu entendo que a questão ideológica ela não gerava repercussão naquilo que era importante, porque o Brasil enfrentou crises muito severas. Enfrentar uma crise do Covid não era brincadeira, né? Enfrentar a crise hídrica, enfrentar a guerra da Ucrânia. E apesar disso tudo, o Brasil cresceu, o Brasil gerou emprego, a inflação caiu, reformas estruturantes foram aprovadas. Se a gente pegar aquilo que era a causa para o baixo crescimento estrutural do Brasil, e se a gente apontasse as razões há 10 anos atrás, a gente vai ver que 5, 6 dessas razões foram atacadas no último período. Foi a primeira vez que você teve, de fato, um superávit construído na linha da redução da despesa, porque tradicionalmente os superávites eram sempre obtidos com elevação de receita. Então, houve a primeira redução de despesa administrativa desde a Constituição de 88. Então, acho que o governo se saiu muito bem naquilo que era realmente fundamental. Tinha uma linha econômica que estava muito clara e a gente conseguiu ter até uma vantagem em relação a outros países, mesmo com toda essa crise. Então, acho que... Mas por que ele perdeu a eleição, o senhor acha? Eu acho que as pessoas ficaram magoadas com o presidente por algumas declarações, pandemia, por algumas questões que envolveram pandemia, sobre debate de urnas. As pessoas não queriam votar no PT. As pessoas acabaram ficando chateadas com o Bolsonaro. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. E tem muita gente que hoje está parando para pensar. Mas o senhor olha para o que o senhor viu no governo e pensa, ele errou na pandemia, errou na questão das urnas? O senhor como centro-direita? Eu acho que o próprio presidente já faz essa reflexão daquilo que foi ruim para ele, né, que só prejudicou a ele. Né? Eu acho que muita coisa foi feita da maneira correta e comunicada da maneira errada. Né? Perdemos muito a guerra de narrativa. Governador, o senhor disse recentemente, se eu não me engano, que o senhor se considera bolsonarista. O senhor se considera bolsonarista? Considero. E ontem o ex-presidente Bolsonaro disse lá ao lado do senhor que tem gente muito melhor do que ele para 2026. O senhor é uma dessas pessoas? Não, tem muita gente melhor do que eu também. Né? Você tem aí o Ratinho Júnior, você tem o Romeu Zema, você tem o Eduardo Leite. Você tem uma safra de bons líderes que está surgindo. Bons governadores que fizeram a diferença, estão fazendo a diferença. Pegar o Zema, o Eduardo, pegaram estados quebrados, arrebentados, né? Recuperaram os estados do ponto de vista fiscal, fizeram reformas estruturantes, estão conseguindo levar a termo políticas públicas importantes. Então, eu entendo que não há hoje uma carência e nós vamos ter boas opções em 26. Michele Bolsonaro é uma opção? Pode ser uma opção.
Política varia muito, ela conviveu com o presidente nesses anos, viu os acertos, viu os erros, pode ser sim uma opção. O senhor acha que Bolsonaro, pelo que o senhor está acompanhando, vai ficar inelegível? Olha, eu não vejo, eu confio na justiça, acompanhei o presidente ao longo do seu mandato, tenho certeza da boa-fé de todas as ações deles, então vou deixar nas mãos da justiça, confiando que a justiça vai ter esse bom senso e vai inocentar o presidente daquilo que lhe é imputado. Governador, o plano do senhor, pelo que eu entendi, é ficar 8 anos aqui no governo do Estado. Ou seja, 2026 o senhor ainda não está se colocando como pré-candidato à presidência. Ano que vem eu volto aqui e entrevisto o senhor de novo, até o senhor se colocar. Mas eu estou perguntando isso para dizer o seguinte, eu olho para esse cenário de 2026 e eu me lembro de uma declaração do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, à Folha de São Paulo, em que ele disse que jamais aconteceria esse fato de o senhor disputando contra Bolsonaro, que o senhor é muito leal a Bolsonaro. Isso é verdade? É verdade. O senhor jamais disputaria contra ele, se ele não ficar inelegível? Jamais. Veja, eu não vou disputar nunca com uma pessoa que me abriu todas as portas, né? Que foi muito bacana comigo, que me deu oportunidade. Uma pessoa com meu perfil jamais alcançaria o ministério. Né? Mas o senhor é técnico, né? Era um perfil técnico, né? Veio trabalhando no governo Dilma. Mas não era esse o padrão. O padrão era você entregar o ministério a um partido, o partido fazer uma composição política, entregar o ministério para um parlamentar, o parlamentar do partido, para fazer a política partidária. Bolsonaro mudou esse perfil. E não só isso, ele trazia para nós todo o louro, todo o mérito das realizações do governo. Ele não chegava, e isso é uma coisa interessante, em nenhum evento dizia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele dizia, o ministro tal fez isso. Estamos entregando tal obra graças à ação do ministro tal. Olha, temos um plano safra robusto graças ao trabalho da ministra Tereza com o ministro Paulo Guedes. Ele sempre distribuiu crédito e isso fez com que a gente tivesse um prestígio em função do crédito que ele atribuía a nós. Então ele nunca tomou o louro para si, ele sempre distribuiu o louro para a equipe. Né? Ele entregou isso para a equipe dele. No final ele teve a ideia de concorrer ao estado de São Paulo e disse, vai porque você vai ganhar a eleição. Eu achava aquilo uma loucura e acabou acontecendo. Então, se eu estou aqui hoje e tenho a oportunidade de tentar fazer a diferença, eu devo ao Bolsonaro. Jamais eu vou disputar uma eleição com o Bolsonaro. Isso não existe, eu sempre serei aliado dele.